E com esse gol do Felipe Anderson, o Palmeiras vai para a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, com jogos ainda a realizar, jogos atrasados. Pedro Henrique Sperber no plantão esportivo da Jovem Pan, com todo o panorama da rodada do Campeonato Brasileiro. E só lembrando, né, Pedro, o Palmeiras tem 2 partidas atrasadas, jogos contra o Juventude e Santos fora de casa. Juventude em casa, convenhamos, né, Piperno, se perder ponto pro Juventude em casa não existe. Aí realmente fica difícil de defender, mas... Uai, o Botafogo naquela corrida pro título ano passado, mas aí... ele tropeçou contra o Cuiabá e tal, por isso que o Palmeiras alcançou lá na antepenúltima rodada. Mas aí não dá. Aí também, então, o Botafogo daquela edição foi indefensável também, né? A 35ª rodada, o Palmeiras alcançou o Botafogo, depois da 36ª, o Botafogo ganhou do Palmeiras aqui em São Paulo. Então, exatamente. Mas só lembrando, então, o pessoal, de que a gente teve 5 partidas no sábado, 4 hoje e amanhã. Tem o encerramento da 20ª rodada, Mirassol e Cruzeiro com transmissão aqui da Jovem Pan, 8 horas da noite no interior paulista, em Mirassol, no estádio Maião. E no sábado tivemos 5 partidas, o Ceará venceu o Bragantino por 1-0, o Fluminense venceu o Fortaleza por 2-1, às 6h30 da tarde, 2 partidas que terminaram em empate, Pedro Marques, em 2-2, curioso, né? No Recife tivemos Sport 2, São Paulo 2 e no Barradão, em Salvador, tivemos Vitória 2, Juventude também 2. E aí encerrando o sábado, né, nos embalos do sábado à noite, na zona leste corintiana e também paulistana, tivemos Corinthians 1, Bahia 2 em Itaquera. Corinthians que vive um péssimo momento, Pedro. Ontem completou o mêsversário, 1 mês sem vencer no Campeonato Brasileiro. Um panorama totalmente diferente com relação ao seu rival, o Palmeiras, que inclusive foi eliminado por Corinthians na Copa do Brasil, né? Como isso, né? O panorama das 2 equipes diferentes em cada competição. Neste domingo, além de Atlético Mineiro 1, Grêmio 3, esse jogo, Pedro, com 4 expulsões, nós tivemos o outro jogo das 4 horas, Santos 0, Vasco da Gama 6. Este foi o resultado, não se assuste, 6-0. Você até brincou no início da transmissão, né, que não lembra de qual foi, não tinha lembrado, né, e o pessoal lembrou no Canelada, quando que tinha sido a última vez que o Santos fez 6 gols numa partida. Aliás, o Vasco venceu por 6 gols numa partida. Então, fazia muito tempo, 2008, né, Pedro Marques? Isso, contra o Atlético Mineiro, 6-1. Naquela oportunidade. Meu Deus do céu. E pelo céu. Campeonato Carioca, 2 anos depois, em 2010, fez 6-0 no Botafogo, 2 gols do Felipe Coutinho, que hoje fez 2 gols no Santos. E sabe qual é a curiosidade? É que o Santos e o Vasco da Gama, nos últimos anos, em 2015 e 2023, eles somam 2 goleadas sofridas pelo Internacional de pelo menos 6 gols. O Vasco tomou 6-0 em 2015 e o Santos tomou 7-1 em 2023. E o Vasco, o jogo hoje foi no Morumbi, e quando foi ao Morumbi, antes da pausa para a Copa do Mundo, fez 3-1 no São Paulo. Para muitos aquela tinha sido a melhor atuação do Vasco no ano com o Fernando Diniz, mas teve uma goleada do Vasco, aí puxando mais no tempo, né? 2001. 7-1 pra cima do São Paulo. Essa eu não lembrava, nem era nascido, talvez. Sim. 2001. 7-1. 7-1. Romário em campo. Foi. O São Paulo perdeu de 7 2 vezes naqueles momentos aí. Eu acho que uma outra foi pra Portuguesa. Foi. Só que pra Portuguesa eu acho que foi 7-2. Isso. Ó, 7-1 pra 7-2, então aí é aceitável, né, Pedro Marques? Então, que situação do nosso tricolor paulista. Nós também tivemos no domingo Internacional 1, Flamengo 3, essa partida prévia da Libertadores da América, né? Lembrando, as equipes se enfrentam na quarta-feira, definem quem avança para a próxima fase nas quartas de final, nas oitavas para as quartas de final. E só lembrando então, Pedro, como ficou o panorama da classificação do Campeonato Brasileiro. Neste momento, o Flamengo é o líder com 43 pontos, 19 jogos, 18 jogos e 39 pontos. É o Palmeiras, segundo colocado. Depois veio o Cruzeiro com 37, Bahia fechando o G4 com 33. Botafogo, quinto colocado, 29, 29 também São Paulo. E aí depois vem o Mirassol com 28 pontos. E ó, Piperno, se o Mirassol vencer amanhã, ele chega a 31 e ingressa novamente na zona de classificação para a Libertadores da América. Podemos ter o Mirassol na Libertadores no ano que vem. E como eu brinquei com o Piperno, Pedro Marques, podemos ter, quem sabe, um Mirassol e River Plate no Maião ano que vem. Já imaginou esse jogo transmitido aqui pela PAN?
Pedro Marques, diretamente de Mirassol para Mirassol e River Plate. Vai acontecer. Vai acontecer. Se Deus Torce quiser. pra isso. Torcemos, todos nós torcemos. O 8º colocado, o Fluminense, tem 27, mesma pontuação do Bragantino, 27, esse em queda livre, porque não vence há 9 partidas e 8 derrotas consecutivas neste Campeonato Brasileiro. 10º colocado, Ceará, 25, 24 Atlético Mineiro e 24 Internacional, fechando a zona de classificação para a Sul-Americana. 13º, o Grêmio, com 23, e aí... O Corinthians precisa abrir o olho, hein, Pedro? 14º colocado, 22 pontos. 21 tem o Santos, 15º. E 19 o Vasco, 16º. Primeira equipe fora da zona de rebaixamento. Com isso, o Vasco, ele tem a mesma pontuação com relação ao Vitória. O Vitória só está na zona de rebaixamento porque tem menos vitórias. O Vitória tem apenas 3 vitórias neste Campeonato Brasileiro. 19 pontos. 18º colocado, o Juventude, 15 pontos. 15 pontos também Fortaleza, 19º. E o Lanterna Sport tem apenas 10 pontos. O Sport, que inclusive ficou perto, né, Pedro Marques, de conseguir a segunda vitória consecutiva. E contra 2 tricolores, né? Porque ele venceu o Grêmio e... Aí tava vencendo o São Paulo 2-0, tomou um empate 2-2 lá na Ilha do Retiro. Este é o panorama do Brasileirão no Z4. E só lembrando, né, Pedro, porque o Corinthians, o maior rival do Palmeiras, está a 3 pontos da zona de rebaixamento. E ontem o Piperno alertou, inclusive, de que os corintianos precisam e muito abrir os olhos contra o rebaixamento.